No programa de hoje você vai acompanhar a história do Diego e da Camila, mais um casal que vivia em pé de guerra. Um sofrimento só, uma família afetada. O futuro deste casamento corria um sério risco. Mas, um dia, um deles deu um passo de fé. Se tornou para o Senhor Jesus, buscou na cruz de Cristo a solução. E olha o que aconteceu. Seu nome? Bom dia, Diego. E você? Camila. Quem vai começar? Então, bispo, quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha um relacionamento bem conturbado, assim, bem bagunçado. E daí eu comecei a usar a fé, né? Aprendi aqui, iniciei sexta-feira. E eu vinha sozinha. Na verdade, era para mim lutar por mim, eu vinha lutar por ele e pela minha mãe. E daí eu entendi que eu que tinha que mudar. Eu que tinha que estar salva para poder ajudar quem precisava. Quais eram os seus principais problemas aqui dentro? Eu era bem triste. Eu tinha um interior bem vazio, assim. Eu tinha ansiedade, medo, insegurança, bem frustrada. Era um lixo emocional que você carregava? Era um lixo emocional. Isso te fazia o quê? Que tipo de pessoa você era assim? Vazia, triste, não conseguia nem me defender, assim. Eu via a situação dele, né? Porque também ele me machucava bastante, que ele tinha vícios. Então, para quem sabe, assim, que tem familiares que têm vício, sabe do que eu tô falando. Além de fazer mal para si, faz para quem tá próximo também. Então, era bem triste, assim. Vocês viveram assim quantos anos? 10 anos. 10 anos assim. Um casamento infeliz. Sim, senhor. Diego, fala aí um pouquinho, Diego, desses 10 anos. Eu era viciado no álcool, né? Daí eu priorizava sempre o álcool, os amigos, aí jogava bola, né? E ela eu sempre deixava de lado. Esposa de lado. Daí, no caso ali, ela começou a vir, né? Como ela falou. Aí eu preferia ficar lá com meus amigos, jogando bola, bebendo. E daí eu comecei a ver a diferença nela. No começo até ela me cobrava, né, bastante, a gente brigava muito. Vamos comigo. E eu, não vou. Até um dia que não, então eu vou lá. Só que no caminho pra cá eu já comecei a maquinar, né? Não, eu vou fazer alguma confusão lá dentro, pra eu ver alguma coisa errada pra não ir mais, né? Aí... Você veio pra fazer confusão. Já vim com esse pensamento. Não, até vou lá, mas... alguma coisa eu vou ver para não precisar mais vir, né? Aí, quando eu cheguei, o senhor começou a ministrar a palavra ali. Daí, tudo o senhor falando era para mim, assim. Daí eu já cutuquei ela, ó. Tu já foi lá falar de mim para ele, né? Mas não, tudo, né? Era o Espírito Santo falando. Daí, até então, comecei a lutar, né? Toda sexta-feira, daí comecei a vir nos domingos. Aí, nas quartas. Daí, hoje a gente prioriza, né? Quarta, sexta e domingo, o tripé, né? Você entregou sua vida para Jesus? Sim, senhor. O que mudou em você, Diego? Muita gente fala o pavio curto, né? Eu nem pavio tinha. Eu era bem ruim mesmo, assim, com ela, com todos. Eu falava só com quem eu queria mesmo. Era bem arrogante, assim. No trabalho, qualquer coisinha eu já estourava. Não tinha conversa, não tinha diálogo, porque a última palavra era dele. Como é que você gostou desse homem? Milagre, hein? Só Jesus mesmo. Só Jesus. Deus já sabia que vocês iam chegar aqui um dia, e né? olha que eu ouvi, assim, muitas palavras negativas, sabe? Tu é doida, larga desse cara, olha só o que tu faz. Eram os conselhos que você recebia. Os conselhos que eu recebia, até que um dia eu recebi o convite através do meu pai para conhecer a Igreja Universal e ele disse, lá vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E realmente é o que aconteceu. E aí, quando foi que você decidiu entregar a sua vida para Jesus? Eu comecei a entender, né? A palavra entrou no coração? Que realmente eu tinha que mudar. Aí eu não vou mentir, eu não consegui largar o álcool assim, né? Da noite pro dia. Foi uma guerra, foi uma luta. Que eu sempre falava para ela, não, eu nunca vou parar de beber. Nunca vou parar. Você não se via sem a bebida? Bebia todos os dias, na hora do almoço, quando eu almoço em casa, né? Eu chegava em casa, até escondido dela, ela nem sabia. Eu bebia na hora do almoço, quando eu voltava. Não via a hora de chegar em casa para beber. Aí ali eu cheguei nesse nível ali, não, eu tenho que mudar. Aí participando aqui, muitos testemunhos também, né? Edifica, né? Ajudaram ajudaram ali. E, né, me batizei nas águas de verdade, me arrependendo mesmo. E hoje estamos aí firme na fé. Quantos anos viciado no álcool? Olha, bispo, como lá em casa também já tem esse... Já vem de família, né? Eu acho que é desde os 14 anos. Você está com quantos anos agora? 35. Olha só.
E quando foi que parou de beber? Foi já no primeiro ano aqui de igreja. Qual foi o ano? Foi 2020. Você está 4 anos livre do álcool. Sim, senhor. Graças a Deus. Nenhuma recaída, nada. Dos 14. Nenhuma recaída? Nada. Nenhuma vontade, nada. Zero. Acabou? Sim, senhor. Olha só, Deus é Deus, né? E você? E daí eu passei a lutar. Eu trazia a roupa dele, ungia, vinha aqui no altar quando o Senhor fazia aqueles propósitos de... Me lembro uma vez que o Senhor falou, toca no manto branco que vocês usavam e Deus vai fazer um milagre acontecer na história de um familiar. E eu vinha. E era incrível, bispo. As camisas que eu trazia, ele não usava. Ele não usava. Mas eu fui batalhando, assim. Perseverou. Fui perseverando. E você mudou quando? O que levou você também a mudar? Porque você tinha mágoa, você tinha ressentimento, você tinha um monte de coisa aí também que te fazia, né? Uma pessoa triste. Isso. Quando foi que você decidiu mudar? Quando eu vi que eu tinha que parar de tentar mudar ele. Que eu que precisava mudar o meu interior, aquela, né, mágoa, angústia e tudo mais. Priorizou Deus, colocou Deus no lugar dele primeiro. Isso mesmo. E aí, 10 anos vivendo juntos, onde entrou aí a celebração de casamentos? No ano passado. Ano passado a gente resolveu, e daí eu até tive um pouquinho de resistência, porque eu queria testar se realmente ele iria mudar. É? Sim. Se era outro homem mesmo? Se era outro homem mesmo. Daí... E você decidiu se casar de verdade? Como é que foi isso aí? Sim, a gente chegou aqui, né? Depois de tudo isso, a gente era só juntado, né? Nem no civil a gente era casado. Aí a gente, como eu falei, a gente aprendeu mesmo aqui. E de lá pra cá, como é que tá o casamento? Agora sim é um casamento, né? De verdade. Como eu mudei, né? Então hoje a gente é feliz, a gente, né, faz as coisas junto, a gente evangeliza junto, estamos no EVG, né? Recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor, graças a Deus. Melhor bênção que eu já tive. Por isso que é outro homem, tá vendo? Sim, senhor. Quer dizer, o batismo nas águas, você resolveu o seu passado, apagou o seu passado. E o batismo com o Espírito Santo garante o seu futuro eterno com Deus. Você também recebeu o Espírito Santo? Sim, Senhor. Eu priorizei, como eu falei para o Senhor, colocar ele no lugar dele. E não demorou muito, assim, de eu ter tomado essa decisão e de eu ter recebido ele. Foi a maior alegria que eu tive. E a tristeza? Não tem mais. Ela é diferente hoje, você vê Sim, isso nela? senhor. Sim, senhor. É outra mulher? Aham. Você vê o que está na Bíblia acontecendo na vida da sua esposa. É verdade. E o casamento, como é que tá? Tá uma bênção. Hoje tem conversa, hoje tem diálogo, tem compromisso, né? Que antes não era um compromisso. Hoje tem esse... Eu entendi também o que é ser uma esposa, se colocar no meu lugar, né? E respeitar ele também. Porque antes eu priorizava a família, priorizava outras coisas no lugar dele. No caso, não sabia ser esposa, né? E aprendi e coloquei as coisinhas no lugar e estamos aí na bênção. Deus abençoe vocês, tá? Fiquem firmes, bem forte para o Senhor Jesus. Vem aí, a família ao pé da cruz. 18 de abril, sexta-feira da Paixão. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Olá, eu estou aqui para trazer a você um convite muito especial. Nesta sexta-feira santa, 18 de abril, às 10 horas da manhã, nós, da Família Universal, da Família de Deus, estaremos nos reunindo aqui na Catedral da Fé, em nosso templo maior, para clamarmos a este Deus em favor da sua família. Você que tem tido problemas no seu casamento, problemas com seus filhos, problemas com seus familiares, seus parentes, onde falta paz, saúde, prosperidade, amor, compreensão, carinho. Tem faltado tudo de bom e tem sobrado tristeza, tem sobrado dor, tem sobrado angústia. Está na hora de você fazer alguma coisa positiva para mudar essa situação. Por isso, no dia 18, você terá a oportunidade de vir a este lugar com a sua família e fazer exatamente o que disse Deus através do profeta Jeremias. Buscá-lo de todo o coração. Ele vai te ouvir. Ele vai curar as suas feridas da alma. Ele vai trazer paz na sua casa, salvação na sua família. Já imaginou você e toda a sua casa fazerem parte da família de Deus? Porque foi por essa razão que o Senhor Jesus
morreu na cruz por nós e ressuscitou no terceiro dia, para que você, eu e todos os que nele creem se tornem família de Deus. Aqui, para você que está em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 10 horas da manhã especialmente, também às 15 e às 18 horas. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Basta que você acesse universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Todos nós, todos os pastores, todos os obreiros, todo o povo da Igreja Universal, estaremos neste clamor pela sua família, pela nossa família. Que Deus abençoe a todos e até lá. Nós estamos em espírito de oração, em jejum, em favor da sua família. Você vai trazer o seu sofrimento para a cruz de Cristo. Foi isso que a Camila fez. Ela trouxe aquele casamento ruim que ela tinha, aquele relacionamento ruim que ela tinha, as mágoas, os ressentimentos que ela carregava dentro de si, aquele marido complicado que era o Diego, e apresentou ao pé da cruz. Aquilo que ninguém poderia fazer por esses dois, o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus curou o interior da Camila. O Senhor Jesus libertou o Diego, ele que era alcoólatra. Havia 21 anos que ele não ficava um dia sem beber uma bebida alcoólica. Ele ficou curado do alcoolismo, entregou a vida ao Senhor Jesus, recebeu o Espírito de Deus, recebeu vida, ambos têm o Espírito Santo hoje. Sabe o que os uniu? A cruz. A cruz tem esse poder de unir as pessoas, fazer cair a parede de separação. Olha só o que diz o texto sagrado, por favor, produção. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Está vendo? Pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Está vendo? Jesus tirou a parede de separação para que você possa ter vida, possa ter paz. E o seu casamento venha a ser um casamento abençoado. Será que há uma parede de separação entre você e o seu marido? Entre você e seus filhos? Entre você e os seus sogros? Seus irmãos? Nesta sexta-feira, dia 18, coloca a cruz novamente, você vai trazer ao pé da cruz a sua dor, o seu sofrimento, a sua tristeza, e você deve vir com a sua família. Você deve convidar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus pais, netos, avós, cunhados, tantos quantos você puder trazer com você nesse dia. Nós vamos apresentar a nossa família. Sabe por quê? Sabe quando os seus familiares vão parar de te incomodar? Sabe quando você vai deixar de ser um problema para os seus pais? Sabe quando você vai ter um casamento feliz de verdade? Quando você se tornar família de Deus. Isso tem que acontecer com você. Tem que acontecer. A Camila e o Diego hoje são família de Deus. Foram inseridos na família de Deus. Por isso, tem um casamento feliz. Talvez é tudo que você mais quer, ser feliz no seu casamento. Viver bem com os seus familiares. Dura coisa é você viver debaixo do mesmo teto com pessoas da sua família e não haver paz. Inimizades, brigas, contendas, insultos verbais, violência doméstica. Chega, dê um basta, mas dê um basta de uma forma positiva, buscando a Deus. Muitos cometem uma besteira, fazem o que não deveriam fazer. Um ato de violência contra outras pessoas ou até tiram a própria vida. Não faça isso. Venha para a cruz de Cristo. Ele vai fazer por você o que ninguém tem podido fazer. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 10 da manhã em especial, às 15 ou às 18 horas. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos.
E isso estará acontecendo em todas as igrejas universal do Reino de Deus no Brasil. Independentemente de onde você me assiste, você pode agora acessar universal.org/localizar e vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você. Você que está em São Paulo pode participar no estádio do Pacaembu às 10 da manhã ou às 17 horas. Mas para isso, você tem que ir à Igreja Universal do Reino de Deus mais perto da sua casa, receber a sua credencial gratuitamente. Se alguém disser para você que tem que pagar, é fake news, não aceite. É gratuita a entrada, mas você precisa de uma credencial por causa da organização no estádio e o número limitado, obviamente. Então, se você está no estado de São Paulo e você pretende ir até o estádio do Pacaembu no dia 18, vá a uma Igreja Universal ainda hoje pegar a sua credencial. E nós aqui em Santa Catarina estaremos em todos os templos da Universal nessa fé. Daqui do nosso templo maior até a nossa Universal mais distante, vamos estar juntos, unidos no mesmo Espírito e na mesma fé. Você não contou pra ele o que aconteceu comigo na estrada para Damasco? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Caifás. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas antes, para mim, o que era ganho, hoje eu vejo como perda. Por causa de Jesus. Paulo, o Apóstolo, uma série inédita, lançamento dia 28 de maio, exclusivo do univervideo.com. E você certamente será impactado por essa história. Nós estamos nos preparando para mais uma noite da defesa da fé. Nesta quarta-feira, vamos falar de mais um assunto pertinente à defesa da sua fé. Como você pode defender a fé? Há muitas pessoas que procuram defender a sua denominação. Outras procuram defender a sua religião. Mas a Bíblia nos ensina a defender a fé, pois a sua salvação, o seu bem-estar espiritual, psicológico, emocional, depende da sua fé. Acompanhe o que pessoas têm a dizer a respeito das quartas-feiras e a gente volta daqui a pouquinho para orar por você. Eu conheci o trabalho da Igreja Universal através da minha mãe, né? Ela me fez o convite diversas vezes e foi quando eu cheguei no meu fundo de poço mesmo que eu aceitei vir, né, à igreja. Antes de chegar na igreja, eu sofria com depressão, tinha síndrome do pânico, crises de ansiedade. Então, assim, eu não dormia à noite direito, né? Eu vivia numa crise, não conseguia me alimentar, fazer minha higiene pessoal, porque eu sempre achava que eu ia morrer. Eu via vultos, né? Ouvia vozes. E eu cheguei na igreja como a última porta, né? Eu já estava pensando no suicídio, então se não funcionasse, eu ia me matar. Mas eu cheguei na igreja e resolveu o meu problema. E qual a importância da reunião de quarta-feira para você? Olha, pastor, eu antes era tão presa aos pensamentos negativos que vinham na minha mente, né, que tudo que vinha na minha cabeça eu acreditava, aquilo era verdade. Mas quando eu comecei a vir na quarta-feira, eu aprendi a ouvir a palavra que vinha do altar e eu parei de ouvir esses pensamentos. Então eu comecei a entender aquilo que Deus realmente pensava sobre mim, que era totalmente ao contrário do que eu pensava. Venho buscar na quarta-feira o cuidado com a minha alma.
todos os dias é a sua oportunidade, né? E como teve jeito para mim, também tem jeito para você. Então, eu estendo esse convite para você que não acredita, que tem como, tem jeito, não tem como mudar essa situação. Tem sim, se a minha vida mudou, a sua muda também. Jason, conta pra gente a importância desta reunião de quarta-feira para você. Porque o principal é buscar o equilíbrio, e quando a gente vem buscar o espiritual, a gente acaba tendo equilíbrio emocional para conseguir trabalhar, ser um bom marido, ser um bom pai. E isso no dia a dia a gente tem muita pressão, né? E aí quando a gente busca a presença de Deus, a gente sai com a certeza de que a gente tá mais forte para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Quem era o Jason antes das reuniões de quarta-feira? Um pouco inseguro. Não é a palavra certa, né? Um pouco com medo de tomar decisão. Quando a gente liga a TV, vem muita notícia ruim, né? Sobre tudo. A gente está cercado de pessimistas. E quando a gente se apega na fé, a gente começa a vir, começa a buscar a presença de Deus, a gente se sente seguro, né? Então acho que esse é o fator principal, né? Fora a certeza da salvação. Vale a pena parar tudo na semana para poder estar aqui na quarta-feira? Certeza, é o que a gente precisa. Manda um recado para quem está em casa, talvez afastado, aflito, angustiado. Um dia esteve aqui e hoje não está mais. Tem jeito para ela também? A gente tem dois caminhos para seguir. Ou a gente faz a nossa vontade, do nosso jeito e colhe os resultados, que muitas vezes não são aqueles resultados que a gente quer. Ou a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, procura fazer o que Ele espera e a gente colhe os resultados vindo da parte do Pai. Então, cabe a cada um de vocês. Eu convido vocês a virem, a buscarem, porque o Pai sempre quer o melhor para o seu filho. A fé é o que nos dá acesso a Deus. Mas não basta possuí-la. A fé que realmente funciona é aquela que é resistente, bem alimentada e bem defendida. E se você não defender a sua fé, quem a defenderá por você? Nesta quarta-feira, o estudo Defesa da Fé. Ensinamentos práticos de como você blindará a sua fé. Em todas as igrejas Universal. Traga sua Bíblia. E você terá a oportunidade de estar conosco nesta quarta-feira, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 7h em ponto. Se você tiver, traga a sua Bíblia. E em todos os templos da Universal. Estamos aprendendo como defender a nossa fé. Como você pode ter uma fé sólida, alicerçada sobre a palavra de Deus. Uma fé que não se deixa influenciar, muito menos ser levada pelos ventos contrários dessa vida, como a dúvida, a insegurança, as preocupações e tudo aquilo que faz o ser humano sofrer. Nesta quarta-feira, às 7h, em uma Universal mais perto de você. Se você estiver aqui em Florianópolis, participe conosco no nosso Templo Maior. Agora é momento de oração. Bispo Sérgio Mota, que está aqui conosco nos estúdios, estará orando em seu favor. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Há muitas pessoas, meu Pai, neste momento se apegando a Ti, por causa, meu Deus, da enfermidade, da aflição, da depressão, da angústia. Estenda, meu Senhor, a Tua mão poderosa e alcança o aflito. Alcança, meu Deus, essa pessoa necessitada que ora conosco. Meu Deus, ela precisa do toque das Tuas mãos. E como guardião da Sagrada Família, eu oro por todos os catarinenses, aqueles que escolheram Santa Catarina para viver. Meu Deus, abençoa esse estado de excelência. Estenda Tuas mãos para que haja prosperidade, para que haja saúde, que as Tuas mãos se estendam, meu Deus, no lar, no casamento,
É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Estaremos sempre orando, suplicando a Deus como guardião da Sagrada Família pela sua vida. Começa comigo a obra que queres fazer lá em casa, na minha família, para nenhum de nós se perder. Começa comigo, Senhor, reconstrução de cada membro da família, meus pais, meus filhos, meus irmãos. É isso aí, começa com você. Você tem que dar um passo de fé. Se você fizer a sua parte, certamente Deus fará dele na sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Esperamos por você aqui. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.